Gastos públicos em discussão no Senado. Na Comissão de Assuntos Econômicos haverá audiência pública hoje para debater proposta de emenda à Constituição que limita o aumento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. E no plenário, os senadores podem votar esta semana a desvinculação de receitas da União, um mecanismo que permite ao governo gastar mais livremente. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. A proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos durante os próximos 20 anos foi enviada pelo governo ao Congresso e começa a ser analisada na Câmara dos Deputados. Mas a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado se antecipa e discute a matéria logo mais às 10 horas, em audiência pública com representantes do Ministério da Fazenda e economistas. De acordo com a proposta, as despesas públicas federais ficarão limitadas aos gastos do ano anterior, corrigidos pela inflação. A regra não vale, por exemplo, para transferências a estados e municípios, créditos extraordinários e complementações ao Fundeb, mas se aplica aos gastos com saúde e educação. O ponto é polêmico porque as duas áreas, que hoje recebem percentuais da receita corrente líquida da União, deixarão de ter aumento real de investimentos. A proposta foi apresentada pelo governo interino. O objetivo é evitar o aumento real das despesas e assim melhorar as contas públicas. Se for aprovada pelo Congresso, a limitação aos gastos públicos começa a valer a partir do ano que vem. Daqui a pouco, às 9h30 da manhã, começa a reunião deliberativa da Comissão de Meio Ambiente. 17 itens estão na pauta, entre eles a proibição de importação de peles de animais, alterações no Estatuto das Cidades e o emprego de campanhas educacionais para estimular o uso racional da água. Um dos projetos em análise torna obrigatória a previsão de campanhas educacionais para o uso racional da água nos planos de recursos hídricos. Esses planos são elaborados por estados e municípios com a participação da sociedade civil, conforme determina a Política Nacional de Recursos Hídricos, e definem prioridades, ações e projetos para conciliar o uso e, ao mesmo tempo, a conservação da água. Proposta pelo senador Wilder Moraes, a mudança no Estatuto das Cidades torna obrigatória a definição das áreas verdes e das áreas a serem reflorestadas pelos planos diretores. De acordo com o artigo 182 da Constituição Federal, o plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Para o autor do projeto, a medida vai contribuir no resgate do valor socioambiental das cidades. Outra proposta em análise veda a importação de peles de cães, gatos e animais selvagens exóticos. Estados Unidos e União Europeia já proíbem esse tipo de comércio em função das denúncias de crueldade na captura e no abate de animais. 51% desse tipo de comércio hoje é proveniente da China. Outras comissões do Senado também se reúnem na manhã desta terça-feira. A importância da conectividade para o acesso ao conhecimento e seu impacto na saúde, educação e desenvolvimento econômico é o tema da audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. A audiência pública na comissão, encarregada de elaborar o novo Código da Aeronáutica, debate a necessidade de criação de certificado de funcionamento por parte da Autoridade Aeronáutica Brasileira, requisito para empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo. A Comissão de Infraestrutura sabatina 2 indicados para os cargos de diretor executivo e diretor de administração e finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e também um indicado para diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A Comissão de Transparência e Governança Pública se reúne para examinar o projeto que cria a Lei de Acesso à Informação na Segurança Pública e depois debate o papel e os instrumentos de participação social sob o enfoque da sociedade civil. A Comissão de Educação tem na pauta projeto que eleva de 75% para 85% o mínimo de frequência mínima para que os alunos do ensino fundamental e do ensino médio sejam aprovados. Está em discussão no plenário do Senado uma proposta de emenda à Constituição que separa até 30% das receitas públicas para que o governo gaste como quiser. Pela proposta, a desvinculação de receitas valeria para a União, estados e municípios. A repórter Dinalva Ferreira conversou sobre o assunto com o economista Roberto Piscitelli.
A desvinculação de receitas da União, a DRU, é um mecanismo que permite ao governo usar livremente um percentual dos tributos federais que, por lei, estão vinculados a fundos ou despesas. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui do meu lado o economista Roberto Piscitelli. Piscitelli, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Na verdade, a DRU, então, ela flexibiliza para que o governo possa usar parte do orçamento em despesas que ele acha que são mais importantes. Em tese é isso, né? Com a desvinculação, sobram mais recursos que não estão propriamente comprometidos. Alega-se que essa margem de recursos, vamos dizer assim, disponível, é relativamente pequena no Brasil, na ordem de 10% do orçamento. A desvinculação, como proposta agora, que se elevou de 20% para 30%, e é extensiva aos estados e municípios, ela deve comprometer em torno de 15% do orçamento, pelo menos no âmbito da União. Ora, se eu tenho 10%, em torno de 10% de margem disponível, livre de recursos, para redirecionar, e eu estou desvinculando 15%, significa que vão faltar aí vai faltar algo como 5% do orçamento. Esses 5% correspondem a 80 milhões. Isso vai sair de algum lugar. Alguém paga pela desvinculação. Os críticos dizem que se retira dinheiro da saúde e da educação. Existe esse risco? Sim, pode-se reduzir a destinação para certos programas de grande interesse social, de interesse até certo ponto estratégico, como seria o caso do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, e pode-se, numa hipótese que não se quer admitir, que isso venha atingir de uma forma ou de outra áreas nevrálgicas como saúde e educação, para não falar em outras. A PEC estende a DRU para estados e municípios, que já estão bastante endividados. Isso pode significar um alívio para os municípios, ou não significa para os estados e municípios, ou não significa nada? Bom, veja, como a gente comentou antes, de toda maneira, eu posso estabelecer compensações, né, em relação a essas restrições. Por exemplo, se o salário dos servidores ficar congelado, certamente eu formarei alguma gordura. Não é? Se eu reduzir os benefícios dos aposentados e pensionistas, idem. Se eu destinar menos recursos para a educação e para a saúde, também. Agora, nós precisamos, a priori, resolver a questão da dívida, né, dos estados e municípios com a União, que é um assunto que se arrasta há muito tempo. Agora parece estar em vias de se fechar um acordo. Ainda há destaques a serem votados nesse momento em relação à proposta que foi aprovada na Câmara, mas sem dúvida o que é preciso em termos de alívio imediato para os estados e municípios, o que me parece que seria a saída, seria a redução do comprometimento mensal com as parcelas de pagamento da dívida. Na sua opinião, o que é positivo na DRU? Existe algum ponto positivo? Eu acho que a solução não é propriamente desvincular. Eu acho que eu preciso estabelecer novas formas de gestão orçamentária. Talvez a gente devesse avançar num sentido muito diferente daquele que se está propondo agora, na minha opinião, que seria no sentido de flexibilizar não propriamente as atuais vinculações orçamentárias, e sim estabelecer por períodos determinados certos critérios que permitissem a execução de programas, né, por um prazo limitado, com finalidades bem definidas e que estivessem sujeitos a um acompanhamento sistemático, de modo a permitir que, por exemplo, a cada 4 anos, por ocasião do plano plurianual, se pudesse reavaliar os resultados obtidos, né, com a vinculação de recursos para determinada atividade, e se pudesse reexaminar a destinação desses recursos. Agora, sem dúvida, uma regra única, um critério único,
para todo o Brasil, para todas as situações, é algo que não me parece nem um pouco inteligente. Tá certo, Psitélio, te agradeço muito pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Na nossa página na internet você acompanha outras notícias e também ao longo da nossa programação nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela sua audiência e uma boa terça-feira para você.